Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está aqui para mais uma aula de produção textual e hoje nós vamos falar sobre os contos de fadas. Quem não conhece os contos de fadas, né? Todo mundo conhece. As pessoas mais antigas, as pessoas mais jovens, as pessoas mais ou menos jovens, mais ou menos antigas, como quiser chamar, de todas as idades, conhecem os contos de fadas. Ou um ou outro conto de fadas já ouviu na sua vida em algum momento. Os contos de fadas, eles têm uma característica muito própria. Ou eles começam com era uma vez, ou eles começam com há muito tempo atrás. Então, esses são os dois começos assim bem típicos de contos de fadas. E a proposta de hoje é que a gente faça um texto com essas características de um conto de fadas, tá? E outra característica também do conto de fadas é que no final tem aquela frase: e todos viveram felizes para sempre, tá? Então o início era uma vez ou há muito tempo atrás. E o final, todos viveram felizes para sempre. Aqui eu separei para vocês que a Maria Clara me emprestou os livros dela. Vocês sabem que a Maria Clara é minha filha, né? Então a Maria Clara, ela me emprestou uns livrinhos dela para eu mostrar aqui para vocês. A gente vem falando para vocês que vocês têm que ler. Ler é fundamental. Tá? Então a prof já disse isso muitas vezes, as outras profs também, a Rosélia, a Milena, a Cláudia Campos, a Cibele. E eu tô falando aqui para vocês, a leitura é necessária e fundamental na nossa vida, em qualquer momento, desde bem cedinho até sem fim na sua idade, tá? A leitura sempre é legal. Então a Maria Clara me emprestou aqui uns livrinhos dela, que ela vai me alcançando aqui para eu mostrar para vocês, que são livros de contos de fadas, tá? Só pra gente mostrar aqui, então, que geralmente as pessoas têm em casa ou um conto de fada ou outro, né? Ou também pode ser os contos maravilhosos, que nem tem, né? O Peter Pan, a gente tem outros contos que não são só os contos de fadas. Os contos maravilhosos e contos de fadas são um pouco parecidos, assim, tá? Não vamos entrar nesse detalhe, porque não importa. O que importa é que são histórias fantásticas, né? Que sempre tem alguns personagens que são, assim, cheios de magia, né? Então, tem várias historinhas que são consideradas contos de fadas ou contos maravilhosos. Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tem esse livro aqui, que é maravilhoso, a história de princesas, tá? Também temos esse livro aqui, da Branca de Neve, Os Sete Anões. Também temos aqui esse que é mais contos maravilhosos, como eu tinha dito, que é uma história por dia. Ó, é um livro bem grossão, que tem muitas histórias, é maravilhoso. Tem esse livro aqui, que é das princesas, ó, que até vem um CDzinho junto, né? E tem mais esse aqui, que é da Cinderela, Gata Borralheira, né? Tá? Então, o que a gente tá fazendo aqui? Ninguém tá fazendo propaganda de livros, a gente tá fazendo propaganda de leitura. A leitura é super importante, tá? E vocês têm que ler. Quando a gente lê, a gente enche a cabeça da gente de ideias. E depois, quando a gente vai escrever uma história, a gente tem todas essas gavetinhas lá, cheias de coisas legais pra gente usar nas nossas histórias escritas, tá? Então vamos começar sobre a nossa aula de hoje da produção textual. Eu vou mostrar aqui alguns personagens que a gente fez para vocês verem que são personagens que geralmente aparecem nos contos de fadas. Então, para a gente pensar num conto de fadas que a gente vai criar, a gente tem que saber que tipo de personagem vai aparecer. Então, a gente pode ter uma princesa, ó, olha aí a princesa, tá? Podemos ter também uma bruxa. Olha lá, bruxa. Nossa! A gente pode ter um sapo. Tá? Olha aqui o sapo. Tá, um sapo. Tá bem sorridente esse sapo. E pode ter um príncipe também. Olha, esse príncipe tá moderno com essa roupa, né? Mas tem outros personagens também que a prof não desenhou tudo. Eu e a Maria Clara, a gente não desenhou todos os personagens. É, não podem... dava, né? Não dá, é muita coisa. Mas vocês podem ter rei, podem ter rainha, pode ter magos, podem ter duendes. Então,
tem vários seres que podem participar, personagens que podem participar dessas histórias de contos de fadas. Porque os contos de fadas, eles são fantásticos, eles mexem com a imaginação. Então pode ter muita coisa imaginária, tá? Agora vamos para uma parte super importante da nossa aula, que é justamente uma história. Eu fiz aqui uma história, tá? Que tem as características de um conto de fadas. E também eu usei nessa história a letra cursiva. Aqui está lançado o desafio. Não é obrigatório. Vocês vão escrever com a letra que vocês se sentem à vontade. Quem está afim de escrever com a letra bastão, vai fazer com a letra bastão, porque tem que se sentir bem para fazer a história, em primeiro lugar. E quem acha que já consegue usar a letra cursiva, já pode usar. Então, fica livre. Não estamos exigindo que vocês usem a letra cursiva, vamos deixar bem claro isso, tá, gente? Vamos com calma. Quem quiser usa, quem não quiser não usa. O que interessa é que seja cursiva ou seja bastão, tem que estar caprichada essa letra. Isso sim interessa. E cuidando as nossas combinações. Título, bem centralizado, pula uma linha, 2 dedinhos, pinta de vermelho para fazer o parágrafo. Isso tudo a gente combinou e tem que cumprir sempre. Então, a história, tá? O que eu usei? Eu usei essas folhas grandes aqui, tá? Ó, vocês vão usar também. Se não tiver uma folha grande, tá? Vocês podem pegar 2 folhas pequenas, ó. 2 folhas pequenas e emendar uma na outra, tá? E aí vai ser a mesma coisa que aquela folha grande, não tem problema. Cola aqui uma na outra, ó, na basezinha delas e fica a mesma coisa. Aí fazer as linhas, como eu fiz aqui, ó, vocês vão fazer tudo de lápis, né, gente? Eu fiz de caneta para vocês poderem enxergar. Como eu sempre digo para vocês, isso é a nossa combinação, é lápis grafite, certo? Então, olha lá, ó, tá? Então, eu fiz bem caprichada a minha letra cursiva. E quero ler a história agora para vocês, tá? Não esqueçam, a gente combinou até agora 3 parágrafos, início, meio e fim. Tem gente que já me mandou imagem de histórias que fez com mais de 3 parágrafos, não tem problema. Esta minha história de hoje tem mais de 3 parágrafos, porque ela é muito longa. E geralmente, quando a gente vai fazer um conto de fadas, ele fica longo. Tá? Então, não tem problema ter vários parágrafos. O início será um parágrafo só. O meio é que pode ter vários parágrafos. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. E, por fim, então, o último de conclusão também é um parágrafo só. Ah, uma coisa importante, assim. A gente também não vai exagerar. Vamos combinar no máximo 6 parágrafos, tá legal? Para não ficar assim também uma história muito grande, tá? Vamos lá? Vou contar a história para vocês que eu e a Maria Clara inventamos. É um conto de fadas que a gente inventou, tá? Não é um clássico. Os contos de fadas conhecidos, eles são clássicos. O que é um clássico? É uma história que se conta por anos e vai continuar se contando no futuro, e ela sempre vai ser interessante, ela sempre vai ter características únicas próprias dela e do estilo de escrita dela, tá? Mas a gente fez então uma história, vamos dizer assim, baseada nas características de um conto de fadas, que é o que vocês vão fazer aí também na proposta de hoje, tá? Então vamos lá. A princesa, o sapo e a bruxa. Olha ali o que eu fiz então, depois do título bem centralizado, ó, lá na outra linha eu fiz o parágrafo conforme as nossas combinações, deixei o espacinho, pintei de vermelho, tá? Então isso aí vocês não podem esquecer jamais. Então, a princesa, o sapo e a bruxa. Era uma vez uma princesa chamada Alana. Ela morava em um castelo imenso com sua mãe, a rainha Elaine, e seu pai, o rei Arthur. Alana adorava passear pelo bosque que ficava atrás do castelo. Então, acabei meu início. Agora eu vou começar a contar o meio da história. Vocês viram? Eu fechei uma ideia, expliquei um pouquinho sobre a Alana,
falei com quem ela morava, onde ela morava e fechei essa ideia aí. Ponto. O meu parágrafo tem, ó, uma, duas, três frases. Tá? Isso é muito importante. O parágrafo, ele não é uma única frase. O parágrafo deve ser composto por várias frases. Pelo menos umas 3 frases, 4 frases, para a gente poder explicar bem tudo aquilo que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Certo dia, ó, tá aí uma maneira boa de começar um segundo parágrafo para dar continuidade na ideia. Certo dia, aconteceu algo inesperado. A Lana estava sentada na beira do lago que ficava no meio do bosque. De repente, ouviu alguém lhe chamar. Era uma voz baixinha que sussurrava seu nome. Então viu que era o sapo, um sapo que estava ao seu lado. Ele contou toda a sua vida, explicou que observava a Lana há muito tempo. O sapo era um príncipe que sofreu um feitiço. A bruxa da colina que o enfeitiçou e transformou-o em sapo. A Lana e o sapo viraram grandes amigos. Agora eu encerrei essa explicação que tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frases, tá? E vou para o próximo parágrafo. Então eu vou botar aqui o espacinho, ó, olha lá, eu já fiz o primeiro, o segundo, agora eu tô no terceiro parágrafo, ó. Espacinho, pintei de vermelho e vou começar. Numa bela manhã, a Lana tomou uma decisão. Iria ajudar seu melhor amigo, o sapo. Conversou com ele e descobriu que a bruxa da colina ainda morava no alto da colina. Os dois resolveram ir até lá e pedir para a bruxa desfazer o feitiço. Terminei de explicar isso. Agora, então, eles vão começar esta jornada de ir até lá. Eu vou para um outro parágrafo. Então, esse meu parágrafo foi bem curtinho. Então, enfrentaram um caminho difícil e assustador, mas chegaram lá no castelo da bruxa. Logo ao entrar, foram surpreendidos. A bruxa era bastante bondosa e, além de tudo, simpática. Na verdade, ó, deixa eu pegar aqui. Eu botei em outra folha, sabe por quê, gente? Porque atrás, ó, fica marcadinho com a caneta, né? Então, eu botei em outra folha. Vocês podem fazer atrás, mas se quiserem fazer separado também é legal, que daí fica uma história, ó, bem comprida, dá pra emendar depois, ó. Vocês podem optar, tanto faz. Ou vira a folha e escreve atrás, porque vocês não vão marcar a folha atrás, porque vão fazer de lápis, ou façam em 2 folhas, tá? Depende se vocês têm aí em casa, né, material, 2 folhas ou mais folhas pequenas. Então, vamos lá. Só pra gente não perder, que eu interrompi a história, né? Vou contar de novo o último pedacinho ali. Então, a bruxa era bastante bondosa e simpática. Na verdade, ela era muito desastrada e explicou que o feitiço feito com o príncipe foi totalmente sem intenção. Ela nem sabia que havia enfeitiçado aquele príncipe e o transformado em sapo. Agora, já era uma bruxa mais experiente e conseguia dominar mais seu grande problema, que era ser desastrada. Pediu que a princesa, então, desse um beijo na testa do sapo. E ela jogaria o pó brilhante da bruxaria em cima dos dois, e tudo estaria resolvido. A Lana ficou com medo. Imagina se a bruxa fizesse um desastre e transformasse a Lana em sapa. Mas resolveu confiar. Afinal, seu melhor amigo valia aquele risco. E agora eu vou começar a contar o último parágrafo, ao fechamento da minha história. E assim foi feito. A bruxa da colina jogou o pó brilhante bem no momento em que a Lana beijou a testa do sapo. Difícil foi achar a testa do sapo. É, né? Nunca vi testa de sapo, mas tudo bem. Pronto, tudo se resolveu. Os dois tomaram um chá delicioso com a bruxa para comemorar tudo aquilo. Os 3 ficaram muito amigos. O príncipe voltou para o seu reino. A bruxa, ele e a Lana
se encontravam todos os domingos à tarde para tomar uma rodada de chá. E todos foram felizes para sempre. Tá, gente? Então, essa é a nossa história de hoje, um conto de fadas. Esse conto de fadas, ele é um pouco mais extenso, tá? Por quê? Porque o conto de fadas a gente tem que explicar assim mais o que aconteceu, sempre vai ter que ter algo mágico que vai acontecer, sempre vai ter uma quantidade maior de personagens. Então eu quero que vocês se empenhem. Olha que coisa boa fazer, eu amo fazer isso. Botar as linhas, fazer uma letra caprichada, fazer os parágrafos, pensar em coisas tão legais para escrever. E depois que vocês fizerem a escrita, ou antes, tanto faz, tá? De verdade, tanto faz. Eu quero que vocês façam as personagens, tá? Não precisa ser um monte, ó. Eu aqui e a Maria Clara, nós fizemos 4 personagens, tá? 4 personagens, ó, tá? O sapinho também, certo? Voltou aqui a minha ajudante, me ajuda aqui, ajudante, eu vou mostrar de novo os personagens, vamos largar a história aqui, me alcança aí a bruxa, tanto faz, pode ser a bruxa, ó. A bruxa, olha só, a gente desenhou, a gente contornou, a gente pintou, a gente recortou, isso é muito gostoso de fazer, e pode ser feito antes de escrever a história, porque daí vai dando ideias na cabeça, para depois a gente colocar no papel, tá? Mostra a princesa, Maria Clara. Ó, a princesa, olha aí. Aqui parece que a bruxa é má, né? Viram? Ela surpreendeu, é o jeito dela. Às vezes parece que é uma coisa, não é, né? Então, a bruxa não era má, ela era desastrada, só isso. O príncipe, super moderno, né? Que antes não era um príncipe, era um sapo. Bem gordinho esse sapo, um amor, né? É. E agora, então, os 3 viraram super amigos, tomavam chá todas as tardes de domingo e viveram felizes para sempre, tá? Então, muito obrigada por vocês nos escutarem, nos assistirem aqui. Queremos que todo mundo capriche muito nos textos e tirem fotografias e nos mandem. As profs querem ver esses textos de vocês, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.